Não falou alguma coisa? Então beleza. Que bom ver vocês aí. Os últimos, vamos por aí, 11 sobreviventes do dia. Então, sucesso. Não, é que seu sobrinho não tá aqui, lazarento. Mas enfim. Ó, o Abner, gordinho. Enfim, galera. Como vocês estão? Como vocês têm passado? Todo mundo tranquilo? Olá. Ninguém aguentando mais, né? O Brasil, do jeito que tá, ninguém tá aguentando mais, né? Só seguindo o fluxo. Mas é isso, né, galera? Pegando firme aí, a gente consegue aí seguir do jeito que tá, ok? Só falar para vocês. Ô, Levi, beleza? Talvez, então, a gente consiga colocar umas aulas extras aí, né, na quinta e sexta que vem, tá certo? É feriado, tudo, mas, ó, fica tranquilo. A gente vai fazer alguma coisa assim, bem de boa, tá? Duas aulas só, né? Das duas até no máximo 10 para 5, né? Para não tomar todo dia feriado. Enfim, para não tomar todo o tempo de vocês, né? E para vocês conseguirem descansar e tudo mais. Então a gente põe aí umas 4 aulinhas nesse feriadão, tá certo? Duas na quinta, duas na sexta. Espero que vocês participem aí, beleza? Que tem alguns profs atrasados, inclusive eu, que aí a gente vê, beleza? Bom, galera, seguinte, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação, né? Eu vou passar rapidamente aqui com vocês o que a gente viu, já faz 15 dias aí, né? Que a gente falou de morfologia vegetal, a gente falou dos órgãos vegetais, né? Que no caso a gente tem as flores, sementes, frutos, né? Raiz, caule e folha. Eu fiquei de terminar essa lousa para mandar para vocês, eu acabei não terminando, me perdoem, mas hoje a gente vai falar de histologia vegetal. Aí depois eu completo ela aqui, mando ela e mando os slides também que eu trabalhei com vocês na outra aula, tá certo? Eu vou até então passar um risco aqui, né? Calma aí. Que aí a gente faz o seguinte, a gente trabalha a aula de hoje, que eu também tenho alguns slidezinhos para ficar mais visual, ok? Então, calma aí, pronto. Gente, então é o seguinte, só um minutinho. Na aula de hoje, então, a gente vai estar falando de histologia vegetal, certo? Histologia vegetal, tudo bem? Histo significa tecido e, né, logia é estudo. Então, é o estudo dos tecidos vegetais, beleza? Só antes da gente continuar, vamos só definir aqui, né, o que é tecido. Alguém consegue falar alguma coisa a respeito de tecido e tudo mais? Vou colocar aqui para vocês que tecido é o seguinte, né? É um conjunto, tá? Conjunto de células desempenhando, desempenhando a mesma função, beleza? Então, alguns seres vivos apresentam tecido, tá? É o caso dos vegetais e os animais. São os únicos seres vivos que apresentam tecido, né? Como a gente já falou, alga não apresenta tecido, fungos pluricelulares não apresentam tecido, tá certo? E o restante é unicelular, tá bom? Então o tecido vai ser isso, conjunto de células desempenhando a mesma função. Tudo bem? Aí é o seguinte, o que a gente vai estudar dos vegetais? Os tecidos, né, que eles apresentam. Então, a gente vai começar a falar das funções desses tecidos primeiramente, né? Quais são as funções desses tecidos nos vegetais? Deixa eu por aqui, ó. Funções. Quais funções, né, esses vegetais apresentam? Deixa eu dar um zoom aqui.
Primeiramente, gente, a gente vai ter os tecidos, que são tecidos de revestimento. Revestimento. Sim, então existem tecidos que vão revestir, né, o vegetal. Quem que são esses tecidos que revestem o vegetal? Assim como nós, animais, temos uma camada, os vegetais também têm uma camada chamada epiderme. Epiderme, tá? Então está relacionado com esse revestimento, tá bom? E a gente tem um outro que é um chamado suber, ok? A gente vai falar mais dele daqui a pouco. A gente tem também tecidos relacionados. Opa, aqui tá revestimento. Tecidos relacionados com crescimento. Crescimento. Quais dos tecidos, né, estão relacionados ao crescimento? A gente tem um chamado meristema. Foi mal. Então, quando a gente falar de tecido de crescimento da planta, tá? Fala em meristema, beleza? Meristemas são tecidos de crescimento, tá certo? Outra coisa que a planta tem, sustentação. Do inglês? Alguém consegue falar inglês sustentação aí pra gente? Se alguém pensou aí em sustentation, tá certo. Então a planta tem tecidos também de sustentação. São dois. Colênquima, tá? E esclerênquima. Esclerênquima. Calma, não se preocupem por enquanto com esses nomes, tá certo? E a gente vai depois analisar eles certinho, certo? Tecido de sustentação, tecido de condução. Como assim condução? Condução do que, galera? Condução de seiva. Só para a gente lembrar, onde que surgiu esses tecidos de condução de seiva? Alguém lembra? Alguém pode dizer para mim? Em qual grupo de vegetal que surgiu? Hein? Os tecidos de condução de seiva, né? Eles surgiram nas pteridófitas, tá certo? E aí, quem que a gente tem que são tecidos de condução de seiva? O xilema, tudo bem? Que conduz a seiva bruta. E o floema, tá? O floema que conduz a seiva elaborada, tá certo? E por último, tá bom? Então, ó, são 1, 2, 3, 4, 5 funções para vocês identificarem aí dos tecidos, né? A última é o preenchimento, tá certo? Então, a última função que a gente tem aqui dos tecidos é o preenchimento, ok? Quem que a gente tem tecidos com preenchimento? É um tecido chamado parênquima. Parênquima. Tudo bem? Então tá aí que o parênquima é um tecido de preenchimento, certo? E aí o que eu vou colocar aqui para vocês? Eu vou colocar uma observaçãozinha, tá certo? E nessa observação é o seguinte, eu vou colocar um asterisco em alguns. E o que eu quero que vocês lembrem sempre? Esses que eu coloquei asterisco, tá certo? A gente vai falar que eles são tecidos mortos. Tecidos mortos, tá bom? Ou seja, né? Então a gente tem células mortas presentes nas árvores. Sim, tá certo? Temos células mortas. Inclusive, pergunto para vocês. Vou até baixar aqui. O que produz mais, o que contribui mais com fotossíntese? Uma floresta jovem ou uma floresta mais velha? Na opinião de vocês, o que vocês acham que é?
Vai lá. Velha, quem mais? Uma mais velha, Sabrina. Beleza, uma mais velha. Vamos só pensar no seguinte: conforme mais velha for ficando uma árvore, vocês acham que elas vão ter mais tecido morto ou mais tecido vivo? Conforme ela vai ficando mais velha. Conforme ela fica mais velha, mais tecido morto ela vai tendo, tudo bem? E aí, o que, que acaba acontecendo? O tecido morto não faz fotossíntese, tá certo? Então, uma floresta jovem, ela faz mais fotossíntese do que uma floresta velha, tá certo? Porque a floresta velha, ela vai ter o quê? Ela vai ter, em grande quantidade, esses tecidos mortos, né? Então, é bem diferente de uma floresta jovem. Sabe quando a árvore está crescendo, a planta está crescendo, tem um monte de parte verde nela? Aquelas plantinhas lá que tem uma haste verde. Gente, eu já falei para você, a maioria das vezes, né, o verde na planta indica o quê? Indica que faz fotossíntese, tá certo? Então tá aí. São esses os tecidos que a gente tem. O que, que eu quero que a gente trabalhe um pouco agora? Eu quero trabalhar com vocês a respeito do seguinte. A gente vai ver alguns órgãos vegetais, né? E onde os tecidos se encontram nesses órgãos. Órgãos. Onde que os tecidos vão se encontrar nesses órgãos, tá certo? Então vamos começar aqui com a raiz. A gente já falou que a raiz ela é responsável, né, por fixar a planta no solo, né? E vamos identificar uma coisinha aqui, ó. Deixa eu pegar uma imagem aqui rapidinho com vocês. Morfologia raiz. Bom, vamos pegar mais ou menos uma estrutura aqui que é a morfologia da raiz, tá certo? O que, que é essa estrutura, gente? A raiz, eu quero que vocês prestem atenção em duas regiões principais aqui dela. Essa zona meristemática, tudo bem? E essa zona pilífera aqui, ok? Primeiro, o que vocês acham que é essa zona meristemática? Vamos lá, zona meristemática, a gente já falou disso. O que é uma zona meristemática, gente? Para que serve o meristema? Vou até deixar aqui do lado. Meristema serve para quê? Deixa eu ver se alguém está falando aqui no chat. Boa, Levi. O meristema serve para o crescimento. Boa, Alexandre. Então, essa parte... Opa. Tô dando spoiler aí. Essa parte da raiz, que é a zona meristemática, o que vai acontecer? É aqui que ela vai crescer. É aqui que vão ser produzidas as células para a raiz começar a crescer cada vez mais para baixo, né? Em direção ao solo aí, para ela ir escavando, beleza? Então, zona meristemática é justamente isso. Você tem esse meristema na ponta da raiz, né? E, inclusive, tem essa estrutura chamada de coifa, que é uma cápsula em volta desse meristema. Aí eu vou dar um detalhe para vocês. O meristema ele é bem sensível. Ele é um tecido bem sensível. Para que vocês acham que serve essa coifa? Para que vocês acham que serve a coifa? Muito bom, Vitor. Proteção, né? Muito boa, Sabrina. Então, essa coifa, né, é uma estrutura de proteção do meristema. E essa zona pilífera aqui, né? A zona pilífera tem essas estruturas, que são os pelos absorventes, né? Eles vêm a partir da epiderme. E o próprio nome já está falando, né? Zona pilífera. Tem pelos absorventes. Para quê? Para justamente absorver, né, água e sais minerais. Desculpa. Então é nessa região da raiz em que é mais absorvido água e sais minerais, tá certo? Essas outras regiões, né, raízes secundária, né, que é a zona de ramificação, que é onde crescem outras raízes, zona de alongamento, que é aqui onde as células já cresceram, tal, não encanem.
Lembra sempre, você vai ter meristema na ponta da raiz e você vai ter esses pelos absorventes para ter maior facilidade em absorver a água e sais minerais. Tá bom? Então essa foi a raiz. Tudo bem, gente? Próximo órgão que a gente vai ver é o caule, né? Então a gente tem o caule aqui, ok? E, deixa eu pegar aqui, ó, morfologia do caule. O que a gente tem aqui na morfologia do caule? Só um minutinho. Tá. Deixa eu diminuir aqui. Gente, o caule também, a gente já viu na outra aula, o que a gente tem qual que é a função do caule, né? Ele vai estar lá, né, dando sustentação para a planta, e ele vai e conecta a raiz com as folhas, tudo bem? Só que aí, o que a gente tem que prestar atenção? O caule, ele apresenta essas estruturas chamadas gema, né? Então, no caule tem essas estruturas chamadas gema, beleza? Ele tem dois tipos. Eles têm a gema apical e a gema lateral. Pessoal, o que são essas gemas, tá? Essas gemas nada mais são do que meristemas. Meristemas. Certo? Agora, novamente, a pergunta, gente. Qual que é a função dos meristemas mesmo? Qual que é a função dos meristemas? Boa, Alexandre. Boa, Lana. Crescimento, tá? Então, o que vai acontecer? A planta, ela só vai crescer em dois pontos, né? Ela vai crescer aqui da raiz para baixo, e as células que já cresceram vai ficar alongada, e na ponta do caule, certo? Então, os meristemas, a gente tem na ponta do caule e na ponta da raiz, beleza? Ah, e esse meristema, né, essa gema lateral, é onde vai sair o galho, beleza? Então o galho, a folha, o fruto sai dessa gema lateral no caule, tudo bem? E no interior do caule a gente tem os feixes vasculares, né, que são os xilemas e floemas, né? Essas nervuras que a gente tem nas folhas é também o xilema e floema, né, que vai se ramificando nas folhas e assim por diante. E o nó, em entrenó, é o espaço de uma gema lateral até outra, tá certo? Então, nó é onde você tem no caule uma gema lateral, beleza? Então, olha aqui, você tem um nó aqui, um nó aqui, um nó aqui, e a região entre as duas gemas são os entrenós, tá certo? Aí você lembra de Papai Noel, né? Entre nós. Não, brincadeira. Tranquilos, gente? De boas? Oi, pode falar. Esses dias eu vi uma questão que estava falando basicamente que a pessoa pegou e escreveu na árvore, tipo, acho que foi um pedaço de madeira, eu não lembro. Aí tava perguntando se depois de 15 anos, que a árvore já estava grande, o desenho tinha mudado de alguma forma. Perfeito. Aí, o caule, ele só cresce em cima e embaixo. Se foi no meio, mudou? Isso, eu ia falar disso um pouquinho mais para frente, mas já que você trouxe, muito obrigado. Vamos falar disso agora. Isso aqui é comum cair em segunda fase de vestibular, né? E aí é o seguinte: imagina que você tem uma árvore aqui, tudo bem? E tá aqui, nossa, que árvore horrível que eu tô fazendo. Uhum. Mas enfim, é uma. Porque é horrível. Mas enfim, tá aqui a minha árvorezinha, beleza? É a minha árvore. O que acontece? Onde a gente tem o crescimento dela? A gente tem o crescimento dela na ponta do caule dela e na ponta da raiz, tudo bem? Na ponta do caule e na ponta da raiz. Então, a ponta do caule faz ela crescer verticalmente, né? E a ponta da raiz também. Aí, imaginamos uma coisa. Essa árvore era jovem. Ela era assim. Beleza? Olha aí. Tinha umas folhinhas e boa. Tá bom? Aí foi, sei lá, um casalzinho apaixonado. Esse casalzinho apaixonado, não vou citar nomes, né? Mas vai e escreve o seguinte: as iniciais dele, L e M, certo? Não vou citar nome. Podia ser também, sei lá, um outro casalzinho apaixonado, R
e ME. Pronto. O que acontece? Eles escreveram, entalharam e até desenharam um coração em volta. Ok? Aí a pergunta é, que nem a Amélie falou, daqui 15 anos, 5 anos, vai se passar, e onde que estariam esse coração, como que estaria? Gente, se o caule está crescendo só nas pontas, tanto da raiz quanto dele mesmo, né? O que que vai acontecer? Só as células daqui de cima que vão continuar crescendo. As que ele já se reproduziu, fica tudo aqui para trás. Então essas células já cresceram, elas não crescem mais. Então vai acontecer o quê? Vai continuar do jeito que está o que desenharam aqui, certo? Então o máximo que pode acontecer é ela dar uma esticada, mas depois a gente já fala daqui a pouco de como que funciona essa parte do crescimento lateral, tá certo? Entendeu, Melly? Ficou de boa? Deu para entender. Uhum. Então, beleza. Ok. Tranquilos, então, galera? Conseguiram entender? Nossa, vocês tudo tão rindo aí. Não sei por quê. Mas, enfim. Agora, vamos falar um pouquinho, né? Já que a gente já sabe de todos os órgãos e de todos os como se diz? Os tecidos que a gente tem, né? Daqui a pouco a gente já detalha mais eles. Mas vamos falar um pouquinho da divisão de angiospermas. Angiospermas. Como assim, né? A gente já falou dos órgãos que compõem, né? E a gente tem que falar dos dois tipos de angiospermas que a gente vai ter. Eu não sei se vocês lembram, na aula passada, eu falei de uma folha que vai ter na semente do embrião, chamada de cotilédone, certo? E as angiospermas a gente pode dividir em dois grupos. Vão ter umas que tem só um cotilédone. E aí a gente vai chamar elas de monocotiledôneas. Monocotiledôneas. Tá certo? Então a gente tem angiospermas chamadas de monocotiledôneas, tá bom? O que essas plantas têm? Um cotilédone. Ok. Só que tem outras características que vão ser muito importantes vocês saberem, porque o vestibular adora trabalhar uma tabela com diferenças entre monocotiledôneas, que são as que têm um único cotilédone, e as dicotiledôneas. Dicotiledôneas, então, né? Elas têm dois cotilédones, tá bom? Só a nível de curiosidade aí para vocês, às vezes podem aparecer o termo eudicotiledônea. Eudicotiledônea. O que significa isso? Eudicotiledônea é um dos grupos de dicotiledôneas que a gente tem. Desculpa. Dicotiledônea. Não, é verdade. Eudicotiledônea é um dos grupos de dicotiledônea que a gente tem. Porque a gente tem. Nossa, tô falando muita coisa repetida. Eudicotiledônea, né, é um dos grupos de dicotiledônea. As outras dicotiledôneas são as que a gente chama de dicotiledôneas basais. Tá? Mas isso é mais a nível de curiosidade mesmo, né? Que dentro das dicotiledôneas a gente tem esses dois grupos, tá bom? Mas enfim, se aparecer para vocês eudicotiledôneas ou dicotiledôneas basais, fiquem tranquilos. Vai estar em dicotiledôneas, tá bom? Gente, é o seguinte. Primeiro, deixa eu dar exemplo aqui de quem que a gente tem aqui como monocotiledônea, né? Como monocotiledônea, a gente tem o seguinte. A gente tem as principais. Eu acho que eu falei a aula passada, vou retomar, né? As gramíneas, tá? E as palmáceas. Quem que são essas duas, né? Esses dois grupos? Gramíneas, grama, milho, arroz, trigo, cana, né? São todas desse grupo de monocotiledônea, grama, certo? Então, milho é grama? É. Cana é grama? É. Arroz é? É.
E as palmáceas, quem que são? As palmeiras, os coqueiros, né? Essas são monocotiledôneas. O restante é tudo dicotiledônea, tá bom? O que a gente vai analisar nessa tabela que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, vamos colocar aqui, ó, número de cotilédones, tá? Cotilédones, então, são essas folhas jovens. E aí, isso aqui é fácil, né, gente? Monocotiledônia tem um cotilédone, certo? Inclusive, ele é atrofiado e ele vai comendo, ele vai pegando o endosperma que tem dentro da semente e levando para o embrião. Nas dicotiledôneas, o nome já está falando, né? Tem dois cotilédones. E aí, o que acontece com esses cotilédones, né? Esses cotilédones, eles são grandes e dentro dele que está a reserva do endosperma, beleza? Então tá aí. Segunda característica que a gente vai ter que saber de diferença entre os dois, da raiz. Então a gente já falou da raiz, né? A raiz das monocotiledôneas, elas têm essa forma mais ou menos. Elas têm essa forma, tá? Que a gente chama essa raiz assim de raiz fasciculada. Fasciculada. Ou, né, alguns falam que é cabeleira mesmo. Ela é muito espalhada. Essa raiz fasciculada, né, ela se esparrama mesmo, né? Ela vai crescendo e tal. Inclusive, algumas perguntas ali interdisciplinar, até em geografia, eles perguntam: algum solo que tem muito problema de erosão, qual seria uma correção para esse tipo de solo? Então, o que é a erosão? Você tem aqui, por exemplo, um solo, né? Um barranco, por exemplo, e vem a chuva. O que a chuva acaba fazendo, né? A chuva acaba tirando parte do solo e acaba escoando todos os minerais, os componentes que tem nisso. E vai embora. O solo vai ficando pobre. E por que que uma das correções para esses solos que têm erosão é o plantio de monocotiledôneas? Porque essas raízes fasciculadas, né? Elas formam tipo o quê, gente? Formam tipo uma rede que impede essa erosão. Por isso que o pessoal costuma plantar, ou nasce até, né? Grama em barranco, essas coisas. Nas beiras de rodovia. Muito obrigado, Érica. Mas ele não é em conjunto, né? Por quê? Ele é solo. A Érica veio fazer uma participação aqui, falando que não é conjunto, é solo. Muito obrigado, Érica. Olha aqui, gente. Uma outra, então, nas dicotiledôneas, geralmente é aquela raiz que a gente acabou de ver lá. Que ela tem o meristema, ela tem a coifa, né? E algumas raízes secundárias aqui em cima. Esse tipo de raiz é a chamada raiz axial ou pivotante, tá bom? É tipo um pivô que ela tem principal, né? Pivotante. Que aí ela é única, né? Tem um eixo, certo? Uma raiz principal e vai crescendo, ok? Essa é a diferença dessas duas raízes. Então, a gente já viu número de cotilédones, raiz, tá? Vamos ver como que é o caule. O caule tem duas coisas para a gente analisar no caule das duas. Primeiro de tudo, é o crescimento do caule. Geralmente, as monocotiledôneas, elas não têm crescimento secundário. O que significa crescimento secundário? Elas não crescem em largura. Já as dicotiledôneas, elas já crescem em largura. As únicas plantas que crescem em largura são as dicotiledôneas e as gimnospermas, tá? Porque elas têm crescimento secundário. E uma outra coisa, imagina que eu faça um corte bem aqui no meio. É um corte transversal que a gente fala. E aí você vai analisar esse corte, beleza? Quando você analisa esse corte, você vê os vasos condutores. No caso das monocotiledôneas, como que ficam esses vasos condutores? Eles ficam todos espalhados, ok? Então, em azul, eu estou fazendo aqui o xilema, tá? E em vermelho, eu vou fazer o floema.
Então, olha aqui, ó. Xilema e floema. Beleza? Ó o floema. Já nas dicotiledôneas, o que você tem? Você tem que esses feixes, né? Eles são alinhados, eles são organizados, tá? O xilema fica no meio, tá? E o floema fica em volta do xilema por fora. Ok? Então a gente tem isso, que o caule ele se distribui dessa forma, os feixes. Beleza? Próximo, a gente tem aqui as folhas, tá bom? E no caso das folhas, o que acontece nas folhas, né? Mas por que eu não consegui fazer isso aqui no caule? Deixa eu ver se eu consigo agora. Eu tenho que fechar certinho o quadrado. Não foi. Que se for. Nas folhas, a gente vai analisar a nervura, tá? Você tem aqui que as folhas das monocotiledôneas, não sei se alguém já viu aqui folha de milho, folha de cana, folha da grama mesmo, né? Como que é a folha dela? As nervuras, elas são o quê? Elas são o que a gente chama de paralelas, né? Então a gente vai chamar essas nervuras de paralelinérvias. Paralelinérvias. Então tá aí, elas são paralelas as nervuras, tá certo? A Erika trouxe algumas aqui para eu mostrar para vocês, eu já mostro. E nas dicotiledôneas, como que são essas nervuras? As nervuras, elas são ramificadas. Você pode chamar elas de reticulinérvia, tá? Ou só ramificada mesmo. Então é assim as nervuras em uma dicotiledônea, né? Reticule, que é tipo uma rede, né? Reticulinérvia. Certo? E por último, vamos analisar aqui a flor. Os elementos florais. Como assim? Lembra que a gente tem pétalas e sépalas? O que acontece nesse caso? A flor, a gente vai contar o número de elementos florais, seja pétalas ou sépalas. Geralmente, as monocotiledôneas, elas são trímeras. O que significa ser trímeras? Trímeras, né? Ou pentâmeras. Trímeras ou pentâmeras significa que elas têm 3, né? São múltiplos de 3. Trímeras. E, desculpa, trímeras ou tetrâmeras. Caramba. Tetrâmeras. Já as dicotiledôneas, elas são pentâmeras. Ou seja, são múltiplos de 5, tá certo? Então você tem aqui as pentâmeras. E eu sei que alguém deve estar se perguntando, não, mas espera aí. E se eu pegar uma flor que tem 15? Que tem 15 pétalas? Aí, gente, você vai para outro órgão para analisar se ela vai ser mono ou dicotiledônea, tá certo? Então, é bem simples, ok? Alguma dúvida por enquanto? Ou tá de boa? Parece a nadadeira de uma baleia, quase. Radial, que chama, né? Qual, Levi, que você falou que é radial? O palmito, o que na verdade é o palmito? O palmito, ele é parte lá das folhas que estão nascendo com o meristema do caule. O meristema na ponta do caule. Então isso que é o palmito. Muitas vezes, algumas plantas, né, que palmito, né, vem da palmeira, e aí o que acaba acontecendo? Algumas plantas acabam morrendo, porque a pessoa retira todo esse meristema de uma vez e não cresce mais. Ah, tá. Você falou radial, né? Sim, pode ser, tem esse nome também. Olha aqui uma folha que eu trouxe aqui, ó. Essa aqui é o quê? De mono ou de dicotiledônea, gente? Boa, essa aqui é dicotiledônea, essa folha, né? Olha como é ramificada. E a outra, essa aqui acho que não vai dar nem para vocês verem, né?
é a folha de uma graminha, né? Uma gramínea. Nossa, nem dá pra ver direito. Mas olha como é paralela. Tá certo? Tranquilos até aí, galera? De boa? Hã? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Agora, então, a gente vai ver um pouco dos slides, tá certo? E deixa eu só ver uma coisa. Gente, desculpa. Vamos ver se dá certo. Gente, desculpa, eu acabei caindo sem querer. Foi mal. Só uma dúvida, vocês pararam aonde, mais ou menos? Hein? Onde que eu parei? Que eu fui falando e nem mais onde estava. Eu pedi um tempo, como assim? Ah, eu pedi um tempo e nunca mais voltou. Desculpa, eu fui comprar cigarro. A Érica aqui já está fazendo uma participação. Perfeito. Só um minuto. Pronto. Agora eu consigo ver. Bom, eu vou mostrar os slides aqui. Gente, seguinte então. Calma aí. Pronto. Tá aqui e não estou compartilhando.
Opa. Prontinho. Agora eu tô. Seguinte, de novo então. Histologia vegetal, certo? Vocês estão vendo os slides, tá de boa? Hein? Pode falar no chat, eu tô acompanhando vocês no chat também. Ok. Seguinte então, gente. Beleza. Ó, a gente vai falar da histologia vegetal. Tecido, né? Já falamos de tecido, que é um conjunto de células especializada, que desempenha uma determinada função. Até aí, beleza. Quais tecidos a gente tem? Crescimento, né? Que são os meristemas. Preenchimento, que é o parênquima. Colênquima, esclerênquima, que é sustentação. E daqui a pouco a gente já fala de reserva. Floema, xilema e floema, que é a condução de seiva. Epiderme e periderme, que vai ser o suber, que é o revestimento. Gente, primeiro de tudo, vamos falar sobre os meristemas, tá? Meristema, pessoal, eles são células pluripotentes. O que significa isso, pluripotentes? Eles se dividem bastante. Então, eles são células que conseguem se dividir muito, beleza? O que é importante, então, vocês saberem dos meristemas? Células com alta capacidade de multiplicação, tá? Eles se multiplicam bastante, tá bom? E outra coisa, eles se diferenciam, tá? E agora vai ser importante vocês saberem essa questão. O que é a diferenciação celular? É o momento que as células começam a se ativar para assumir uma certa função. Nós mesmos, quando nós somos embrião, as nossas células são todas iguais. São células tronco, tá bom? Então, células tronco são células presentes no embrião, digamos assim. E que tem uma grande capacidade de se diferenciar. Então, elas se diferenciam muito fácil, ou seja, elas vão assumir as diversas funções que elas têm para assumir. Por exemplo, uma célula do meristema pode se transformar em célula do floema. Uma célula do meristema pode se transformar em célula da epiderme. Uma célula do meristema pode se diferenciar em célula do colênquima. E assim por diante. O meristema é isso, ele se multiplica muito e consegue se diferenciar em qualquer célula, tá certo? Beleza, gente, com o meristema ou ficou confuso? Tá de boa ou tá confuso? Por enquanto, tá indo. Beleza, sucesso. Continuando aqui, então. Pronto. A gente já falou que o meristema está relacionado com o crescimento, e onde que ele vai estar? Na ponta da raiz e na ponta do caule, tá certo? O meristema apical, que são esses, né, o da raiz e do caule, que é o crescimento vertical, eles estão desde o embrião. Olha aí o que a gente falou. Gente, pergunta é, se eu faço um corte aqui, ó, acompanha o meu mouse. Se eu faço um corte daqui para cá, é o A, corte A é daqui para cá. E o corte B é vertical. Em qual desses dois cortes? O corte A, que é horizontal, ou o corte B, que é vertical, tem as chances da raiz não crescer mais? O vertical. Se for o vertical, vai ser aqui, melhor, daqui para cá, ó. Eu vou praticamente abrir, né, a coisa. O horizontal, e por que, Vitor, o horizontal? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou retirar o meristema que está aqui na ponta da raiz. Assim como no caule também, eu retiraria o meristema que está na ponta do caule, tá certo? Bom, não precisa se preocupar com isso por enquanto, do floema e do suber, né? Eu só quero que vocês entendam o seguinte. O meristema primário, o que ele é? Ele faz o crescimento vertical da planta, tá certo? Então, só lembrando, meristema é um tecido de crescimento. Ponto. Meristema primário, crescimento vertical. Faz a planta crescer para cima do caule e para baixo da raiz. Ponto. Meristema secundário, o que acontece? Lembra que eu falei
que você tem o meristema, que ele se diferencia, o que pode acontecer? As células vegetais, elas podem se desdiferenciar. Então, elas podem voltar a ser células do meristema, células indiferenciadas. O que significa isso, quando elas se desdiferenciam? Elas voltam a ser meristema. Só que agora elas são meristemas secundários. Tudo bem? Meristema primário vem do embrião. Meristema secundário é quando tem uma desdiferenciação. Beleza? Vou de novo falar de novo. Meristema primário vem do embrião. Meristema secundário é quando tem uma desdiferenciação. Então, o primário foi lá, se diferenciou em alguma célula. Aí ele desdiferenciou e voltou a virar um meristema, só que agora é secundário. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do meristema secundário que você vai ter o quê? O suber, que é tipo a casca, né? Aquela camada que vai revestir a planta, e o xilema e o floema, tá certo? Então, a partir desses meristemas, por que a gente fala que esse meristema secundário ele é responsável pelo crescimento horizontal da raiz da planta? Porque vai crescendo anéis e mais anéis de xilema e floema. Alguém já ouviu falar que os anéis da planta dá para contar a idade dela? É que cada ciclo, então, da planta, né, cada aniversário da planta, digamos assim, da primavera, vai acontecendo o quê? Você vai tendo uma camada de xilema e floema que vai surgindo, tá certo? Devido ao quê? A esse meristema secundário. E quanto mais camada, mais ela cresce horizontalmente, mais ela cresce em largura, beleza? E isso a gente só vê em o quê? Gimnospermas e angiospermas dicotiledônia. Divide por 2. Desculpa, Meli, eu falei errado. É o número de xilemas, na verdade, porque só o xilema vai ficar fixo. Tá bom? Vai ser o número de xilemas. Ok? Beleza. Bom, aqui depois é para vocês verem a origem dos tecidos, né? Mas não encanem com isso. Por que eu vou falar isso? Ó? As camadas da árvore. Imagina que você corta um tronco de uma árvore. O que você tem? Você tem esse câmbio, estão vendo aqui? Câmbio, né? Que é câmbio vascular. O que significa câmbio vascular? É uma troca de vasos. São os vasos que fazem troca. Câmbio, pergunta para Carla depois. Câmbio do espanhol significa troca. Câmbio, eu vou cambiar. Não, brincadeira, não vou falar espanhol, que eu não sei. Mas olha o que acontece. O câmbio vascular, ele cria os dois tecidos. Quais são esses? Ele cria uma camada de floema por fora e uma camada de xilema por dentro. Então, esse câmbio é uma camada de meristema. Aí você tem outro tecido que é o felogênio, ou feloguilherme. Não, brincadeira. O felogênio, ele também vai criar dois tecidos. Um por fora, que é o suber, que é o de revestimento, tá certo? E um por dentro, que é um chamado feloderme, que é de preenchimento. E nisso que a gente identifica a casca da árvore, ó. O superfelogênio e feloderma é a casca, certo? Tranquilos até aí? De boa? Ok. Bom, vamos para o outro tecido que a gente tem. Meristema, a gente já falou, primário e secundário. Vamos para o meristema, para o outro tecido. Parênquima, tá? Quem lembra do parênquima? Parênquima serve para preenchimento, tá certo? Então, ele vai preencher os espaços da planta. Porém, esses parênquimas, pode ser que eles começam a acumular algumas substâncias. Como o que, por exemplo? Como clorofila. Então, os parênquimas que acumulam clorofila, eles são células que vão preencher a planta, tá bom? E esses parênquimas que acumulam clorofila, a gente vai chamar de parênquima clorofiliano. Consequentemente, o que vai acontecer? Ele vai fazer fotossíntese, porque ele tem clorofila. Mas ele está aqui fazendo o quê? Preenchendo a planta. Olha aqui a folha. Imagina, então, o espaço da folha. A gente chama de mesófilo, que é o meio da folha. O que a gente tem no meio da folha? Você tem o parênquima clorofiliano, certo? Que são essas células verdes. Você tem os vasos condutores, tudo bem? Que estão aqui, ó, em azul, o xilema, e
você tem algumas fibras de sustentação. Aí você tem uma camada por cima de epiderme e uma camada por baixo. O que é importante vocês saberem por enquanto? Parênquima clorofiliano. Onde que a gente tem esse parênquima clorofiliano? No meio das folhas. Por isso que é mesófilo, né? Meio das folhas. Tá certo? Olha aqui de novo, né? Um corte agora desse mesófilo da folha, né? Mais explicadinho aqui. Você tem uma camada de gordura, que é a cutícula. Para que vocês acham que serve a cutícula numa folha? Para ela não perder a água, né? Afinal, água e óleo não se misturam. Então, cutícula é de óleo, né? Então, vai impedir que perca a água. Você tem uma camada da epiderme, que é o tecido de revestimento, e no meio da folha, olha aí, no meio você tem o parênquima clorofiliano. Só que ele é todo o quê? Ele é todo organizadinho, chama palissádico. E o outro é todo bagunçado, ele chama lacunoso, certo? Aí você tem uma camada de baixo, de epiderme, e a cutícula. Daqui a pouco a gente fala dos estômatos. Então, isso que é o mesófilo, o meio da folha. Ele tem parênquima clorofiliano. Tudo bem? Outros parênquimas que a gente pode ter. Então, a gente tem o clorofiliano, que ele vai preencher a folha, vai acumular clorofila para fazer fotossíntese. Agora a gente vai ter outros, que são os parênquimas de reserva. Então, as células desses parênquimas preenchem a folha e eles vão reservar algumas substâncias. Como quais, por exemplo? Parênquima amilífero. O que o parênquima amilífero reserva? Amido, né? Onde que a gente encontra bastante parênquima amilífero? Na batata, tá? Tanto na batata doce, que é uma raiz, quanto na batata inglesa, que é um caule. Ou seja, reserva amido para a planta. Você tem o parênquima aquífero. Olha só, o aquífero reserva água. Então, cuidado. Parênquima aquífero reserva água. Então, plantas que têm água que têm parênquima aquífero. Não. Pelo contrário. Plantas que falta água que vai ter bastante parênquima aquífero. Como, por exemplo, o cacto. Não faz sentido uma planta que está na água reservar água. Então, quem vai reservar água é quem precisa de água, como, por exemplo, o cacto. Então, esses são os parênquimas aquíferos. Eles vão reservar água. Ou seja, são células que preenchem, né, esse vegetal e que reserva água. Parênquima aerífero. Reserva o que agora? Ar. Aerífero, ar. E plantas que precisam reservar ar é, por exemplo, água-pé, vitória régia. Inclusive, esse ar dentro delas que faz elas boiar. Beleza? Tudo bem, gente? Até aí? De boas ou não? Vai lá, alguém fala alguma coisa? Tá muito rápido ou tá indo de boa? Bom, eu vou indo, vocês não falam nada. Tá ficando muita coisa, Vitor? Calma, tá acabando, só mais meia hora. Dá pra trazer mais um monte de coisa ainda, né? Aquelas árvores da Amazônia que tem raiz, as raízes todas para fora das águas, é um exemplo? Na verdade, é nos mangues, tá, Levi? Essas aí, pode ser que elas tenham, mas não muito, parênquima aerífero, tá bom? Porque justamente elas estão pegando o quê? O ar que já tá para fora, tá? O ar que tá fora do solo. Depois eu mostro uma questão disso, pode ser, Meli? Senão não vai dar tempo da gente terminar, ok? Que ela vai estar... É a questão perguntando, tal planta tem tal coisa. Beleza? Olha agora, outro tecido que a gente tem. O colênquima, beleza? Colênquima é um tecido de sustentação, tá bom? Só que o colênquima, ele é um tecido jovem, ele é vivo. O que significa isso? Ele tem uma boa flexibilidade e ele é verde. Se eu falo para vocês, então, que o colênquima é jovem, é verde. É aquela haste que vai nascendo. Quando o caule vai nascendo, você tem bastante colênquima, né? Naqueles caules verdes. Pergunto para vocês, qual que é a função dos colênquimas? Função não. Por que vocês acham que o colênquima é verde? O que ajuda o colênquima sendo verde? Alguém consegue falar para mim?
Boa, Levi. Então, colênquima, a gente tem plantas jovens. Eles fazem fotossíntese, tá certo? Colênquima, então, ele é jovem, ele é verde. É um tecido de sustentação da planta. Olha o outro tecido de sustentação. Esse aqui, realmente, ele vai sustentar muito a planta. Por quê? Porque ele é velho. Ele é velho, ele é morto, ele é muito rígido. Inclusive, né, escleros, tá até aí, né? Esclerênquima. Escleros significa rígido. Já ouviram falar de uma pessoa que está esclerosada? Alguém já ouviu falar? Ah, aquele velho está esclerosado já. Alguém já ouviu essa expressão? Não? Então tá bom. Esclerose é uma doença que deixa os músculos rígidos, tá certo? E o esclerênquima é um tecido em que as células, elas são rígidas, elas são duras e rígidas. O que vai acontecendo? As células jovens, os colênquimas, né, vão se depositando uma substância chamada lignina na célula. Na parede celular vai se depositando lignina. E essa lignina é um carboidrato muito rígido, certo? Que deixa essas células bem firme, forte. Ou seja, gente, pensa comigo. Lembra que eu falei? Quanto mais velha é uma árvore, mais tecido morto ela tem? E outra coisa, quanto mais velha, maior ela vai ficando. Imagina o tamanho dessa árvore e o que ela vai precisar para sustentar ela. Estruturas rígidas, certo? O que foi, Érica, que você está procurando? Procurando um corretivo. Não achei. Gente, entenderam essa questão do esclerênquima? Ele é velho, ele é rígido. Tudo bem? Você tá fazendo barulho. Tô não. Aqui, tá saindo o som daqui. Desculpa. Então ele é rígido justamente para isso, ok? Esclerênquima. Bom, aqui depois tem um texto, né? Ah, a fibra do coco, né? Aquelas coisas, é tudo fibra de esclerênquima. Você tem, às vezes, a pera, por exemplo, que você come, que parece uma areia, né? É tudo células de esclerênquima que você tem. Beleza? Vamos para a epiderme. Gente, a epiderme é um tecido de revestimento. E é importante vocês anotarem 3 coisinhas das células que compõem a epiderme, tá certo? Primeiro de tudo, na epiderme, a epiderme em si, ela é uniestratificada. O que significa falar que ela é uniestratificada? A epiderme. Tem uma estante. É estante que você falou? Não é nada. É um extrato, né? Uma única camada de célula, um único extrato de célula, certo? Então, a epiderme é isso, um único extrato de célula. Outra coisa, ela é aclorofilada. O que significa aclorofilada? Não tem clorofila. Perfeito. Então, na epiderme, você não tem clorofila, tá? E você tem uma única camada de célula. Aí, cloroquina. É isso mesmo. Olha só, o que acontece? Só que algumas células, então, da epiderme, o que vai acontecer? Algumas células, elas vão assumir algumas outras funções. E elas vão dar origem ao que a gente chama de anexos epidérmicos, certo? Anexos epidérmicos são anexos, são estruturas que são a partir das células epidérmicas, tá bom? Um exemplo de anexo epidérmico que a gente tem é a cutícula. Então, algumas células da epiderme secretam esse óleo, chamado de cutina, que é uma cera, para hipermeabilizar a folha. Alguém já lavou folha de couve? E aí não pega direito a água e tudo mais? Por quê? Porque tem muita cera na folha do couve, né? Para impedir de desidratar. Né? Então, a cutícula é um anexo epidérmico. Olha outro aí, ó. Esse é muito importante, a gente vai voltar a falar dele, mas são os estômatos, tá? Algumas células da epiderme, elas se diferenciam e elas viram essas células aqui, ó, chamadas células guardas ou células estomáticas, né? Elas são clorofiladas, beleza? Então significa que essa aqui é uma exceção. Ela tem clorofila,
E percebam como que elas são. Elas são meio gordinhas e tudo mais. Por que isso, gente? Porque entra e sai água de dentro delas. Conforme essa dinâmica acontece, os estômatos, que é toda essa estrutura, ele abre e fecha. Ele tem essa abertura e ele pode fechar essa abertura. A pergunta é agora, para que vocês acham que serve, então, esses estômatos, essa estrutura que a gente tem nas folhas? Para que vocês acham que serve essa abertura e fechamento nas folhas? É para eliminar água, não é? Perfeito. Então, o que acontece? Você tem saída de água, né? Boa, Vitor. Controlar a quantidade de água, né? Então, por exemplo, se tem uma planta que está passando por estresse hídrico, o que ela faz? Ela fecha esses estômatos da folha, beleza? E o que mais? Qual que era a outra função das folhas mesmo? Quem lembra a outra função da folha? É eliminar água também, não é? Isso, mas que mais? Tem outras funções dela, tem mais duas. É pegar as coisas. Ai, esqueci. Guardar água? Não tanto, Levi. Boa, Vitor. Fotossíntese e respiração. Ou seja, as folhas também ocorre a troca gasosa. Então, o que acontece? Essa abertura e fechamento de estômato, né, permite também a troca gasosa. A entrada de gás carbônico e oxigênio e a saída de oxigênio e gás carbônico. Tudo bem? A gente tem estruturas que são os tricomas, tá? Então, às vezes, a gente pode chamar eles de pelos ou tricomas, né? Então, cuidado que em nós, seres humanos, o pelo é uma estrutura morta. Nosso cabelo é uma estrutura morta, certo? É excesso ali de queratina e tudo mais. Já nos vegetais, o tricoma, ele é uma própria célula da epiderme que ficou projetada. Lembra na raiz que a gente falou da zona pilífera? Então, o pelo que surge lá é uma célula que se projetou e formou o pelo, né? Alguém já pegou folha de boldo? Já viu aquela planta lá, boldo? Para fazer chá, que é uma delícia, né? O Vitor aí, quando tá bebendo demais, né? Aí depois tá com problema no fígado e vai lá e toma um chá de boldo, né? A folha dele, como que é? A folha dele é bem, digamos assim, com bastante pelo, né? São esses tricomas que tem. Esses tricomas ajudam, então, na absorção de água e sais minerais na raiz, eles ajudam a proteção, não entra sol direto, né? A reter a água, né? Roacutan, pode crer, né? Pura vitamina A aí. Gente, e na ponta de alguns tricomas, você pode ter algumas glândulas. Inclusive, né? Essas glândulas servem para proteção. Elas secretam uma substância urticante, que é para alguns animais não acabar comendo essas folhas, né? Essas substâncias urticantes. Beleza? Bom, a gente já falou de planta carnívora na outra aula, depois vocês veem aqui no slide. Hidatódio, gente. Hidatódio, hidros, vem de água, né? Então são estruturas também na folha, certo? Formada pela epiderme, por células da epiderme, que começa a liberar água. Então sabe aquele orvalho que se forma na planta? É a planta perdendo água na forma líquida, tá? Que a gente chama de gutação, que ela forma gotas, né? Porque a planta transpira, perdendo água na forma de vapor, e ela faz também a gutação, que é perder água na forma líquida, por meio desses hidatódios. Beleza? Olha o que eu falei para vocês aí, ó, os pelos que tem na raiz, tá vendo? Então são células, olha aqui, ó, vocês podem até ver o núcleo da célula e a projeção que são esses pelos aí. Tudo isso vem da epiderme. Faltou eu falar uma coisinha aqui. Anotem aí para vocês outra coisa também da epiderme. Acúleo. A-C-U-L-E-O. Acúleo, acento no U. Acúleo, projeção pontiaguda da epiderme. Acúleo, projeção pontiaguda da epiderme, tá?
Então, cuidado, gente. A rosa não tem espinho. A rosa tem acúleo. Se você colocar que rosa tem espinho, você vai tirar um belo 0 no vestibular, ok? E espinho, a gente já falou o que é espinho. São folhas modificadas. É o exemplo do cacto. Ele tem a folha muito fina para não perder água, que né, a gente já viu que a folha faz a transpiração. Então, as folhas dele são tão finas para ele ter bem pouco estômago e não perder água, tá? Aquilo é espinho. Espinho, então, novamente, é folha modificada. Acúleo é projeção do quê? Da epiderme. Tanto que o espinho é vascularizado. No espinho, você tem xilema e floema nele. No acúleo, não. Tá? Então, nunca mais cometam esse erro. Chega para sua mãe e fala: não te dou uma flor porque tem acúleos, mas te dou meu coração porque tem amor e carinho. Esse que é o certo do poema. Tudo bem? Enfim, acúleo, então, é isso. É projeção epidérmica da planta. Olha lá, agora a gente tem a periderme, tá certo? A periderme são várias camadas de célula, né? E é o crescimento secundário. Então, é um preenchimento que vai tendo na planta. Se vocês ouvirem lenticela, o que é essa lenticela? É uma abertura que tem no caule, tá? Para a troca gasosa. Porque depois que a planta vai ficando velha, vai ficando morto alguns tecidos. E aí tem essa abertura para ajudar. Algumas plantas também, a periderme, que é essa camada mais de fora, começa a descascar, que nem a flor de goiaba, não sei se vocês já ouviram. É o tal do ritidoma, que é a casca que começa a sair. Beleza? Olha aqui que nem, de novo, o que é essa periderme? É praticamente a casca. É o suber, que é essa camada morta por fora. É a filoderme, que é o meristema secundário, tá bom? Desculpa, o filogênio, que é o meristema secundário. E a filoderme, que é o tecido de preenchimento. Beleza? Então, a casca da planta é isso. A periderme é isso, tá bom? Alguma parte dela é viva, que é o filogênio. Só que o suber é morto. Tá. Deixa eu falar um pouquinho mais do suber. Gente, o suber, o que ele é? É aquele material que forma a rolha de vinho, aqueles quadros de cortiça. Ele vem, né, desse tecido que é o suber, tá? E o suber, ele é muito importante, ele ajuda muito a planta, como, por exemplo, isolante térmico. Algumas plantas da savana, que é um bioma que costuma pegar fogo constante, algumas plantas só conseguem sobreviver porque elas têm essa camada de suber. E o suber é difícil de pegar fogo. Então ele acaba protegendo a planta. Esse suber, né? Você tem essa substância chamada suberina, que ela mata a célula justamente para deixar ela mais resistente, mais em volta da planta, tá bom? Então o suber é esse tecido morto que você tem em volta da planta, que faz parte da casca, tá certo? Gente, tudo bem? A gente está acabando. Desculpa, eu sei que é muito conteúdo. E olha que eu tô indo um pouco rápido, mas vocês estão conseguindo entender? Tá Sim. indo. Beleza. Eu vou mandar esses slides e aí vocês estudam melhor por eles depois, tá bom? Bom, vai lá. Para a gente finalizar aí sobre os tecidos, a gente tem aqui o floema, tá certo? O floema, ou também chamado de liber, vasos liberianos, tá? Floema. O que acaba acontecendo, gente? O floema, ele transporta, quem quiser até anota aí. Floema, condução, né? Transporte de seiva elaborada, de seiva orgânica. O que é essa seiva orgânica, essa seiva elaborada? Glicose. A seiva orgânica, a seiva elaborada é glicose. E o floema transporta glicose. Tudo bem? O que você tem no floema? Só se preocupem com duas células que tem nele. Essa célula aqui, chamada de célula companheira, tá? E essa célula aqui do meio, chamada de elemento de tubo crivado. O que é um crivo? É um furo, certo? E esse elemento, que é esse aqui, essa célula toda oca aqui,
Em cima e embaixo dela tem essa placa cheia de furo, chamada placa crivada. Para que isso, gente? Para a glicose passar, certo? Inclusive, essas adaptações da membrana são chamadas de plasmodesmo. Não sei se vocês lembram lá da aula de citologia. Mas olha aí, a glicose ela é produzida lá nas folhas e vai passar por esses vasos, por essas células que são os floemas. Beleza? Então tá aí. O que a célula companheira faz? A célula companheira que produz proteína, lipídio e manda para esse elemento, que vocês veem que esse elemento não tem núcleo. Esse elemento é só um canal para passar a glicose. Quem ajuda essa célula, né, esse elemento de tubo crivado, são essas células companheiras, tá bom? Se ficou muita coisa, só lembra, floema transporta seiva orgânica, seiva elaborada, glicose. Floema vai transportar isso, tudo bem? Olha o outro. O outro a gente vai chamar de xilema, ou também lenho, ou vasos lenhosos, tá bom? Quem nasce no Chile, chilenho. Ah, entendeu? Entendeu? Lenho. Gente, xilema. Se floema transporta glicose, ou seiva elaborada, né? Ou seiva orgânica, o xilema transporta o quê? Seiva bruta. Perfeito. Seiva bruta, aquela que extrai direto do solo, água e sais minerais. Seiva orgânica, desculpa, inorgânica, água e sais minerais, tá? Inorgânica, seiva inorgânica, seiva bruta. É isso que o xilema transporta. Lembra o seguinte, xilema leva água e sais minerais para cima. Beleza? Xilema leva água e sais minerais para cima. Xilema chove. Ah, entendeu? Olha aí para vocês. Como a gente falou, né? Olha aqui, ó. Tá ocorrendo a transpiração na folha, certo? E o que acontece? A água que está saindo aqui na folha, ela faz um fluxo para vir a água da raiz, passar pelo xilema, subir na folha, fazer a fotossíntese e voltar pelo floema. Tá bom? Olha aí. De novo, gente. Acúlio e espinho. O espinho, ele é o quê? O espinho é folha modificada, tá? Acúlio são projeções da epiderme. Tudo isso é acúlio, tá? Que vocês estão vendo nessa planta aqui, ok? De novo a pergunta. E o caule? Como que o caule faz fotossíntese? Ou caule? Nossa, já dei a resposta. Eu ia perguntar como que o cacto faz fotossíntese, né? Pelo caule. Por isso que o caule dele é verde, tá certo? Tranquilos, galera? De bom? Tá indo. Ok. Bom, depois tem uns exercícios aqui para vocês fazerem. Só para a gente relembrar aqui. Finalizamos a aula aí, mas só para relembrar. Lembra aqui dos tecidos, ok? Revestimento, epiderme e suber, tá? O suber ainda faz aquele isolamento térmico. Crescimento, meristemas. Tanto que a gente tem meristema o quê, então? Meristema primário e meristema secundário. Eu estou apresentando? Estou apresentando? Ah, beleza. Sustentação, colênquima e esclerênquima. Condução, xilema e floema. Preenchimento, parênquima. Tá certo? Uma coisinha que eu ia falar. Ah, tá. Isso pode aparecer também para vocês no vestibular, só para a gente finalizar aqui. Você pega uma árvore, você faz um corte nela. Aí o que você vai ver? Você vai ver os anéis dela. Quais que são esses anéis que tem nela, ok? Esses anéis são 2. Um mais aqui por fora e um aqui por dentro. Esse que está aqui por dentro é uma camada de células, tá? Que é o câmbio vascular. Câmbio vascular. O que esse câmbio vascular vai fazer? Esse câmbio vascular, como eu falei para vocês,
vai criar células de xilema por dentro. Olha aqui, anéis e mais anéis de xilema. Xilema. E vai criar o floema por fora. Então, o câmbio vascular está criando, está produzindo essas células. Como que ele cria? Ele vai se diferenciando as células dele. Tá certo? E esse outro que eu desenhei aqui, o que é esse outro aqui? Esse outro é o felogênio. Felogênio. O que é esse felogênio, gente? Esse felogênio, ele é também meristema. O que ele vai fazer? Por dentro, ele vai criar um tecido de preenchimento. Olha aí, um tecido de preenchimento, que vai ser a feloderma. Feloderma. E por fora, ele vai criar o suber. Olha aqui, ó, por fora ele cria o suber. Tudo bem? Então, às vezes, para vocês identificar, é isso. Suber. Ok? Esses dois, o que eles são? Meristema secundário. Meristema secundário. Por isso que a árvore cresce lateralmente. O meristema secundário faz a planta crescer, então, lateralmente, faz ela crescer em espessura. O meristema primário, que ele tem na ponta da raiz e na ponta do caule, faz ela crescer verticalmente, tá? Crescimento primário, crescimento vertical. Crescimento secundário, crescimento horizontal. Lembrem disso, tá bom? E, deixa eu só também fazer aquele esquema de asterisco. Deixa eu pôr aqui. Vou pôr em amarelo mesmo. Felogênio, feloderma e suber. A gente pode chamar também de periderme. Periderme. E o que é essa periderme? Essa periderme, pessoal, vai ser a casca. Essa periderme vai ser a casca da árvore. Tá certo? Enfim, galera, acho que terminamos aqui essa parte, então, de tecidos e órgãos vegetais. Tudo bem? Dúvidas? Alguma coisa? De buenas? Isso, dá uma boa revisada depois. Logo eu já mando esses slides aí para vocês, né? Que é muito detalhezinho. Botânica, né? Ela traz bastante esses detalhes. Tá certo, gente? Enfim, acho que é isso. Muito obrigado. Amanhã, aula normal, tá? A Érica espera vocês aí. 8 horas da manhã, tá bom? E é isso. Bons estudos, bom descanso para vocês e boa semana. Tá certo? Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais. Imagina, eu que agradeço a presença, a participação de vocês. Grande abraço, gente. Falou.